Bom dia, pessoal do oitavo ano. Hoje nós vamos ter uma correção. Essa correção aí é de suma importância, vem na página 297, né? Ó. Correções, né? Ó. Página 297. Nessa 297, alguns alunos pediram para mim revisar esse conteúdo dos gráficos, né? Dos gráficos vai do exercício 1, né? Até o exercício 5, vem aí no proposto 40. Tem aí nessa página 297, tem um proposto 40, começa no exercício 1, vai até o exercício 5. No exercício 1 ele diz: se M e N são grandezas diretamente proporcionais e positivas, qual das afirmativas seguintes são verdadeiras? Justifique sua resposta. Olha o caso da letra A. Quando ela for verdadeira, você não precisa justificar, só quando ela for falsa, entendeu? A letra A, multiplicando N por um fator N, fica multiplicado por esse mesmo fator, fica. Na letra A, se eu multiplicar M vezes N, é a mesma coisa de N vezes M. Então aqui é verdadeiro, eu não preciso justificar, fica multiplicado os fatores. Na letra B ele diz: o produto de M vezes M permanece constante, né, ó. Agora o produto, né, ó. Se eu multiplicar na letra B, M vezes N, vai permanecer sempre o mesmo resultado? Não. O M pode ser 2, o outro pode ser 3, um pode ser 9, o outro pode ser 7. Então nem sempre é o mesmo resultado, então aí é falso. Se é falso, nós vamos justificar, né, ó. Pode ser que, ó, pode ocorrer, né, ó. Pode ocorrer, né, ó, porque nem sempre fica o mesmo valor. Né? Se eu multiplicar 3 vezes 3, 9. Agora 3 vezes 2 já são 6. Então pode ocorrer, né? Pode ocorrer para grandezas inversamente proporcionais, né? Ó. Para grandezas inversamente, vamos só abreviar, proporcionais, né? Se as grandezas forem inversamente proporcionais, não vai ficar nunca o mesmo resultado, todo mundo já tem a consciência disso. Na letra C ele diz: o gráfico N vezes N tem pontos pertencentes a uma reta ou uma semirreta, que é verdade, ó. Se tiver N vezes M, aqui é verdadeiro, porque os pontos pertencem a N e pertencem a M e vice-versa. Então não precisa justificar isso daí. Olha o caso da letra D. Na letra D diz: à medida que M cresce, N diminui, certo? Então aí é falso, né? À medida que M cresce, N vai diminuir, não. Se o N cresce, o M aumenta também. Então por isso aqui é falso. Se é falso, nós vamos justificar, né? Ó. Por que isso pode ocorrer? Ó. Então pode, né? Por ocorrer, né? Ó. Pode ocorrer, vamos botar pode mesmo, né? Ó. Pode ocorrer, né? Para a grandeza, da grandeza, né? Ó. Das grandezas inversamente proporcionais. Então, o que ele diz na letra D? À medida que M cresce, N diminui? Não. À medida que o M cresce, o N aumenta. Né? Se um caderno custa R$10, o outro vai custar 20, assim sucessivamente. Se aumentar a velocidade, diminui o tempo. Né? Ó, é assim. Então, a letra E. Na letra E, certo? Ó, a letra E diz: o quociente de M por N, que é a divisão, ó, de N por N, ele pergunta: permanece constante? Né, ó, M por N permanece constante? Verdade, no caso aqui, ele vai permanecer o mesmo valor, né, que são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos prosseguir. No exercício 2, gente, ele diz duas grandezas I e J, né? Ó, I e J, né? Duas grandezas I e J varia de tal modo que o seu produto permanece constante. Anote no caderno a alternativa correta, né, sobre, né, a relação entre essas grandezas. A letra A, J é diretamente proporcional? Falso, né? Ele diz que, ó, as duas grandezas I e J variam de modo que o seu produto permanece constante. Então não é diretamente proporcional, que não vai permanecer constante, né? Aí diretamente, né, vai aumentando. A letra B, J aumenta na mesma medida que I aumenta, se permanece constante, é falsa a letra B. J é proporcional ao quadrado de I, falso. Letra D, J é inversamente proporcional. À medida que uma cresce, a outra diminui, então é inversamente proporcional. A resposta aqui, né, ó, da segunda questão, letra D. A letra E, J é inversamente proporcional ao quadrado? Não, J é inversamente proporcional a I, somente isso.
A terceira diz que é a parte de gráfico. A terceira diz, observe os gráficos a seguir e classifique a relação entre as grandezas que elas representam, como diretamente, inversamente ou não proporcionais. Olha, veja que aqui na letra A você tem uma curva aqui, ó. Todas as vezes que tiver essa curva, gente, né? Essa curva aqui que parte, né? Da distância que tem um valor correspondente no x com y, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Ela é em grandeza inversamente proporcional. Já o caso da letra B, ó, tem aqui o gráfico da letra B. Aí no letra B, veja que aqui tem um ponto zero, ó. Partiu do ponto zero uma reta todo o tempo constante. Ó, quando o x é 1, o y é 1, quando o x é 2, o y é 2, quando o x é 3, o y é 3. Aqui nós temos grandezas diretamente proporcional. Quando essa curva é geralmente, né, não partiu do zero, ela é inversamente proporcional. Quando parte do zero uma reta constante, como mesmo aumentando x, aumenta o y, ela é diretamente proporcional. Uma letra C, dá para a gente fazer aqui uma letra C. A letra C também tem esse gráfico, ó. Olha o gráfico aqui da letra C, ó. Aqui ele diz que é o ponto zero, aí partiu assim, ó. Partiu nesse sentido aí. Veja que ela tem só um sentido. Não tem a relação do x com o y. Se não tem a relação do x com o y, ela nem é diretamente proporcional, nem é inversamente proporcional. No caso aqui, ela é não proporcional. Não proporcional, viu? Então, não proporcional que não tem valor relacionado com x e y, só tem com x. Então, vamos continuar. Então, continuando aí do exercício 3, tem a letra D. Olha a letra D, partiu aqui do 1. Então, ela só tem relação com esse elemento 1 no eixo x. Então, veja que não há relação com o eixo y. Aqui é x, aqui é y. Como não há relação, nós vamos dizer que ela é não proporcional. Ela nem é diretamente proporcional, nem inversamente, nem é proporcional. Aí a resposta é essa daí. No exercício 4, gente, veja bem o que ele diz no exercício 4. Observe os quadros a seguir que relacionam grandezas. Para cada um deles indica a constante de proporcionalidade e encontre uma sentença algébrica que o relaciona. Letra A. Aí na letra A tem esse quadro aqui, ó. Tem A e B. No A, 3, 3,9. Aqui é 4, 5,2. Aqui é 5, aqui é 6,5. O que ele quer que você relacione aí, né? Ó. Ele quer que você relacione da seguinte forma. Ó. Na letra A, qual é a relação que tem aí? Ó? Indique a constante de proporcionalidade e encontre uma sentença algébrica que o represente. Né? Ó. Então, quarta questão, letra A. Bora responder a letra A. Desse quadro aqui. Veja que aqui, ó, 3 e 3,9, 4. O que nós vamos fazer aqui? Se você dividir 3,9 por 3, você vai encontrar 1,3. Se você dividir 5,2 por 4, vai encontrar 1,3. Se você dividir 6,5 por 5, vai encontrar 1,3. O que nós vamos dizer que a constante de proporcionalidade, né? A resposta aqui da letra A vai ser isso, constante de proporcionalidade, ó, 1,3, certo? Aí ele quer que tenha uma sentença, né? Uma possível sentença, né? Ó. Então a sentença vai ser, né, uma relação que existe aqui, ó. Então a sentença vai ser o número B, né? Ó. O número B vai ser igual a 1,3 vezes o número A. Todas as vezes que eu multiplicar 1,3 por 3, vai dar 3,9. Quando eu multiplicar 1,3 por 4, vai dar 5,2. Por 5, vai dar 6,5. Então aí ele pede para você, né? Ele diz, ó, para cada uma delas indica uma constante de proporcionalidade. Então é 1,3. Viu? Olha o caso da letra B, ó. A letra B tem 8 e 4, 4 e 8, 2 e 16. Então nesse caso da letra B, certo? Ó, o que foi que ele foi fazer aí? Ele teve que dividir, né? Ó. Ele teve uma divisão, sempre uma divisão, né? Ó, para poder encontrar a constante de proporcionalidade, né? Ó. Tá certo? Ou uma multiplicação, né? Ó. 8 vezes 0,4, ó, dá 3,2.
Se eu multiplicar 4 vezes 0,8, também dá 3,2, né? E assim sucessivamente, né? Ó, assim sucessivamente. Então, quem é a constante de proporcionalidade aí? É 3,2. Então a sentença vai ser essa aí. K, o valor de K multiplicado por L, dá 3,2. Aqui é a sentença. Né? Ó. Ele pede para botar uma sentença matemática que represente essa situação. Então aí foi a sentença para a letra B. Vamos continuar. Ainda no exercício 4, gente, nós temos a letra C, Y e Z. Certo? Quer saber a constante de proporcionalidade, né? Ó. Então um é 100, certo? E o outro é 0, o Y é 100 e o X é 0,4, né? Ó. 0,4. Então o que é que nós vamos fazer aí? Uma multiplicação, ó. 100 vezes, que aqui é o valor de Y, aqui é o valor de X. Então, ó, 100 vezes 0,4 vai dar o que como constante? 4. Né? Ó, tudo vai dar 4. Né? Aqui é X e aqui é Y, né? Aí ele botou 4, 50 vezes 0,8, também dá 40. Né? E assim sucessivamente. Então, ó, constante isso daí. A sentença, né? A sentença vai ser essa daqui, ó. O que vai ser a sentença? O valor de Y multiplicado pelo valor de Z, né? X é Z, é igual a 40. Ó. A sentença é essa daí. Então aí o exercício 4 dei mais uma revisada aí nessa aula, né? Para reforçar aquele que tem mais dúvida, né? Quem não tem, passa para outra, né? Quinta questão. A área de um triângulo vale 25 centímetros quadrados. Se a medida da base é representada pela letra B e A da altura pela letra H, considerando B e H números reais no caderno. Então, olha, o que nós vamos fazer aqui? Aí ele vem aqui a letra A. Escreva uma sentença, uma expressão algébrica que representa essa grandeza. Ó. Na área de um retângulo, a medida da base é a medida da altura. Então vai dar o quê? Igual a 50. Entendeu? Aí letra B. Construa um gráfico que ilustre, né? Que ilustre a relação entre os valores possíveis para a base e para a altura. Então vamos lá na letra B construir um gráfico. Aqui eixo do X, eixo do Y, né? Aqui a base e aqui a altura. Se a altura é 5, né, ó, se a base é 5, a altura é 2, por exemplo. Aí dá aqui. Se a base é 6, a altura é 4. Fica aqui, ó. Então vai aumentando, né, ó. Aqui é 8, aqui vai ser 5. Toda vez que eu aumentar a base, né, e aumentar a altura, o valor vai também aumentando. Então o gráfico ficará mais ou menos nessa situação. E aí são diretamente proporcionais. Quando aumentar o valor da base, aumenta também o valor da altura. Ou seja, aumenta o valor da área, né? Se diminuir a base, diminui a área. Então, vamos lá. Aí eu passei o exercício, tem uma atividade extra, viu, gente? Ó, tem uma atividade de revisão extra. Eu vou enviar essa atividade, ó. Enviar essa atividade na plataforma, viu, gente? Vou enviar essa atividade lá na plataforma. Não vou botar para você xerocar. Você vai receber, aí de lá você vai fazer os exercícios, que já tem até a resposta, viu? A resposta é para ajudar, você vai ter que fazer os cálculos, viu? Aí na aula de segunda-feira nós vamos corrigir a folha que eu vou enviar aí via plataforma. Então, boa aula, boa revisão e fique com Deus.